Que alegria poder estar aqui depois de 6 anos. 6 anos. É como se fosse 6 semanas, 6 meses, 6 dias. Não é isso? E como Deus tem sido bondoso nesta casa, revendo aqui santos e santas de Deus, e o fogo continua aceso. O que mais alegra o meu coração é que Deus tem nos levado em alguns lugares e a gente chega num lugar que o fogo já apagou. Aqui é diferente. Só tinha algumas labaredas, agora a chama está cada vez mais. Olha! A igreja que vai subir é uma igreja pentecostal. A igreja que vai subir, não sendo pentecostal, ela vai ser queimada na subida. Porque a Bíblia diz que todos vão subir sim, cheios do Espírito Santo. Eu estou vendo aqui, esta alegria que eu vejo hoje aqui, só faz crescer a minha esperança, o meu ânimo, em saber que há 6 anos passados estivemos aqui ministrando a palavra de Deus e vendo o que Deus fez ali. E hoje eu vejo que os irmãos estão com a mesma coragem, com a mesma ousadia, com o mesmo afinco e com o mesmo fervor. Eu quero parabenizar as irmãs por mais esta festividade e louvar a Deus do céu, o Deus do céu pelas vossas vidas, por tudo que Deus tem nos permitido passar aqui, em todas as dificuldades, mas acima de tudo, vocês são mais do que vencedores. Amém? Quem trouxe Bíblia para esta noite? Quem trouxe? Deixa eu ver sua Bíblia, balance ela, Senhor. Balance ela. Que maravilha, olha, estão todos armados. Isto. Aleluia. Eita. Glória! Isso, controla só o meu retorno aqui. Aleluia! Só o retorno aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido. No livro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Aleluia! Onde vamos estar lendo aqui os versículos na palavra do Senhor. Melhorou. Aleluia. Eu preguei ontem, prego hoje, amanhã pela manhã estou pregando, à noite, domingo também. Por isso que depois do Espírito de Deus, quem mais me ajuda é você aí, sou dobrado. Isto, Levítico, capítulo 16. Quem já encontrou, diga amém. Amém! Você que disse amém, notou-se ao seu lado direito ou esquerdo uma pessoa que não disse amém, é porque não encontrou. Então ajude ele, tem alguém procurando. Ajude ele, ajude ela. É possível e aprovável que haja conosco aqui, quem sabe, alguém sem Bíblia, alguém que foi convidado para estar aqui e por não professar a fé em Cristo, é claro que eles não têm por prática ter a Bíblia nas mãos. Então você que tem, se posicione ao lado de alguém que está sem Bíblia aí, para participar da leitura da palavra também. Aleluia! Levítico, capítulo 16. Posso ler? Amém? Amém. Amém, queridas? Amém. Vamos ler então. Diz o texto, Levítico, capítulo 16, do versículo 1 em diante, nos diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: disse a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com cinto de linho. E estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Amém. Amém! Eu quero que todos leiamos mais uma vez o versículo 4, todos de forma uníssona. O versículo 4. 1, 2, 3, vamos. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e se cingirá com cinto de linho, e se cobrirá com cinto de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e vestirá.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que podem levantar as mãos, levante as mãos agora comigo. Aleluia. Aleluia. Estou esperando que falta alguém levantar a mão. Eu quero pedir ao Deus do céu que mais uma vez fale conosco aqui. Nesta casa o nosso Deus nunca deixou de falar. Pelo contrário, Ele tem liberdade para falar aqui. É por isso que os milagres acontecem. É por isso que o Senhor sempre tem um culto novo, um culto renovado. Levante as mãos comigo agora. Aqueles que podem fechar os olhos, fechem os olhos e orem comigo agora. Deus eterno e todo-poderoso, Pai, te somos gratos por mais este congresso das servas do Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui a tua mão tem estado sobre nossas cabeças. Obrigado, Deus, porque tu tens nos dado todos os dias motivos para glorificar o teu nome, pelos milagres que tu tens operado nesta casa, neste lugar, ao redor deste lugar. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, nesta noite especial, eu tenho como prioridade entregar aos teus filhos tudo aquilo que tu colocaste em meu coração. Aleluia! E eu quero pedir a ti agora, domina as mentes, domina os corações que aqui estão. Não nos deixe alheio a tudo quanto tu tens a tratar conosco a partir deste momento. Não permita que intervenção das trevas, nenhum poder das trevas, tenha como impedir que ouçamos o que tu tens a falar. Fala com a tua filha, fala com teu filho, revela-nos o teu querer e a tua vontade através da tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Você que diz o amém, tome o assento aí. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor para sempre. Oh, glória! Queridos, depois de ter lido este texto bíblico, a saber, Levítico, capítulo 16, Aleluia! quando eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e conhecendo o texto bíblico que está marcando este congresso das irmãs, que está preso ao livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Queridos, queridas, olhem para cá, escutem isso. Esta palavra, quando fora proferida, veio pelos lábios de Salomão. Salomão aqui já não era mais o mesmo Salomão que, quando dobrou o joelho, logo no princípio da sua fé e no princípio da sua chamada, quando o Senhor disse a ele que ele foi sábio enquanto pediu sabedoria e não dinheiro e não vingança sobre os inimigos, lá no princípio lá atrás. E nós conhecemos muito bem, foi um dos períodos em que Israel viveu em paz, foi justamente na gestão de Salomão. Por que, pastor? Porque Salomão recebeu da parte de Deus sabedoria. Então ele contornava as situações, ele conseguia administrar os problemas e as dificuldades de forma simples, espiritual e sábia. Com isso, ele fez com que as outras nações ficassem com medo, ficassem receosas. É mais ou menos assim. O povo do Oriente, sabendo que Salomão estava na liderança, eles se preocupavam em saber o que Salomão estava fazendo, de que maneira ele estava administrando. Mas a sabedoria de Salomão percorreu os 4 cantos da terra naquela época. De Dan até Berseba, todos conheceram, assim como Samuel como profeta, mas conheceram Salomão como rei sábio. Então os inimigos tinham medo, tinham receio de invadir Jerusalém. Invadir por quê? Sabiam que o rei Salomão, com toda a sabedoria, com certeza já deveria ter uma estratégia de guerra. Por isso eles não atacavam. Agora olhem para mim aqui. A Bíblia diz
que Salomão vivenciou os seus dias de paz. O povo vivenciou dias de paz. Só que o tempo passou, e nós sabemos muito bem que quando chega aqui em Eclesiastes, Salomão já não era mais a mesma pessoa. Ele já havia se envolvido com muitas outras mulheres. Ele já havia saído um pouco daquilo que Deus o designara no princípio. Então aqui você encontra Salomão falando de si, falando do que ele achava acerca da vida, acerca da morte e acerca do porvir. Ele aqui fala do homem e compara o homem espiritual com o homem racional. Ele diz: tudo que procede ao ímpio procede ao justo. Assim como o sol é para um, é para outro. Só que aqui Salomão já está olhando para si, para a sua situação. Ele estava praticamente aqui como alguém que está frio na fé, alguém que está desviado, alguém que não tem mais esperança, alguém que tem muita sabedoria, mas não consegue mais administrar a simplicidade das coisas espirituais de Deus. É mais ou menos o que ele diz. E quando ele diz aqui, no versículo 9, no capítulo 9, versículo 8, ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu vou ler o 9 para fazer contexto. Diz assim: goza a vida com a mulher que ama, todos os dias de tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Olha para cá, escute isso. Aleluia. Você vê aqui como Salomão está falando simplesmente da morte do corpo. Ele não fala como um homem espiritual que tem esperança no porvir. Ele está falando: aproveita quando tu pode, come, farta, se regozija com a mulher que tu tem, viva do jeito que você pode e que te faz bem. E aí ele diz que nunca falte o óleo, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha para mim aqui, quando ele diz em todo tempo sejam alvas, ele está falando de limpeza, ele está falando de pureza. Eu não aplico essa conotação dele aqui como um valor espiritual por causa da situação que ele vivia. Ele, quando falava que nunca falte, que mantenha sempre alvas as tuas vestes, ele estava falando do que ele viveu. Salomão, além de ter paz, teve riqueza, teve sabedoria. Salomão não provou dificuldade, Salomão não viveu lágrimas. Poucos foram os momentos em que Salomão reclamou de alguma coisa. Reclamar de quê? Leia Eclesiastes capítulo 7, que eu vou fazer menção aqui, porque vocês escolheram, não tem para onde correr, é o texto. Capítulo 7, versículo 8, ele diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Aqui Salomão está falando: melhor é o fim do que o princípio. Se você ler no capítulo 7, escuta o que ele diz. Diz assim, capítulo 7, versículo 1, ele diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Olha para mim aqui. Quer saber por que Salomão disse isso aqui? Porque ele, no final da sua vida, olhando, se autoavaliando e vendo que ele não é mais a pessoa que era no início, ele aqui está dizendo: quer saber por que é que eu estou com a minha vida espiritual do jeito que eu estou? Porque eu não provei dificuldades lá atrás. Porque se eu tivesse ido em lugares onde pessoas haviam falecido, e não estando somente em lugares me banqueteando, eu estaria vendo o final de todos os homens, e aí eu estaria pensando o que seria minha vida no amanhã. Mas eu vivi regalado, eu vivi com bens, eu vivi comendo e
dificuldades lá atrás. E ele diz: melhor é o choro do que o riso. No mesmo capítulo 7, no versículo 3 em diante. Olha para cá, irmão. Ele está dizendo: melhor é o choro do que o riso. Quem é que quer trocar o riso pelo choro? Mas ele aqui, no final da sua idade, ele está dizendo: antes eu tivesse chorado, antes eu tivesse tido dificuldades, que aí eu teria valorizado mais a escolha de Deus na minha vida. E agora eu não estaria vivendo esta frieza espiritual que hoje estou vivendo. É isso que eu precisava falar no contexto, para que você entendesse o porquê dele dizer isso. E aqui quando ele está dizendo, se eu não explico isso, ficaria difícil de eu dizer o que eu vou dizer agora. Quando ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quer saber por que ele diz isso? Porque a veste dele não estava mais alva. Aleluia. Quer saber por que ele disse isso? Porque a unção sobre a cabeça dele não era mais a mesma. Ele continuava como rei, mas não se sentia com a mesma intimidade. Em todo tempo. É por isso que ele não fala dele, ele está falando para mim e para você. Porque se ele estivesse falando para ele, ele diria: em todo tempo sejam alvas minhas vestes e que nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Mas ele não está falando para ele, ele está falando para mim e para você. Porque para ele as vestes não estão mais altas e o óleo sobre a cabeça já secou há muito tempo, porque ele perdeu a intimidade. Pautado nessa reflexão, eu pedi ao Deus do céu que me desse uma palavra. Foi quando ele me fez ir para o livro de Levítico, capítulo 16. Levítico é um livro das liturgias bíblicas, é um livro da santificação. Esse livro só foi escrito para que os sacerdotes e os levitas soubessem a maneira correta de oferecer sacrifício a Deus. Este livro ensina ao levita que não basta tocar bem, não basta conhecer notas musicais, não basta ter um dom. Junto com o louvor, precisa ter uma vida separada e de consagração, para que Deus receba a tua adoração. É isso que esse livro ensina para o levita e para o sacerdote. Esse livro ensina também a maneira correta de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Quem entendeu até aqui pode dizer glória a Deus. Então, parte disso, o texto que eu li vai para o livro de Levítico agora, porque agora que eu vou começar a pregar. Veja aí, capítulo 16. Veja comigo. Aqui o Senhor aparece a Moisés e diz a ele, o Senhor, versículo 16, capítulo 16, versículo 1, diz assim: falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão. Olha para mim. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor apareceu a Moisés e disse a ele assim: Moisés, diga a Arão, teu irmão, que a partir de hoje eu não quero mais ninguém entrando e saindo em todo o tempo no santuário. Olha para mim. Quer saber por que o Senhor disse? Porque a Bíblia diz que os dois filhos de Arão entravam no santuário à vontade, para lá e para cá. E a Bíblia diz que nós já sabemos da história. Eles tentaram fazer o que não era da ousada humana, tentaram tocar fogo no altar do Senhor. E a Bíblia diz que os dois morreram. E depois que os dois morreram, o Senhor se manifestou a Moisés e disse: diga a Arão, que eu vou ler para você não dizer quem eu estou falando, acompanhe. E diz assim, versículo 1: eu falo ao Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão. Eu quero abrir um parênteses aqui. O triste é quando precisa alguém morrer primeiro para Deus falar. O triste é quando Deus fala, Deus revela, diz o que quer e a gente não dá crédito. Aí alguém tem que morrer primeiro para haver uma mudança na casa. Vira para quem está do teu lado e diga: eu te quero vivo. Diga aleluia, aleluia, aleluia. Acompanha comigo. É Deus. Eu falou o Senhor a Moisés depois de morrer
Eu imagino que Arão já estava mais para jubilar do que para estar na atividade. Então ele colocou os 2 filhos em atividade. E os 2 filhos começaram a cumprir a liturgia do santuário. Cuidar, acender o candelabro, lavar a bacia, preparar os panos e arrumar o templo. E toda a liturgia do templo. Eu imagino que por eles fazerem isso, eles começaram a entender que eles eram os melhores ali. Presta atenção no que eu estou dizendo. A verdade é que quando a gente começa a fazer uma coisa, ou várias coisas, de forma repetitiva, a gente começa a ficar tão habituado com aquilo, que a gente até com o olho fechado continua fazendo. Até de costas a gente faz, porque já se habituou. Eu imagino que na vida dele não foi diferente. Na vida deles, de Nadab e Abiú, eu imagino que eles tiveram um momento a sós, os 2. Um olhou para o outro e disse assim: e aí, Nadab? E ele fala: Abiú, você já notou aqui no templo quem manda é a gente? Meu Deus, Jesus. Você já notou? Papai já está mais encostado do que Meu você. Deus! Papai botou a gente aqui. A princípio ele dizia como é que tinha que fazer. Só que agora ele fica mais sentado do que em atividade. E quem manda é a gente que arruma, a gente que desarruma, a gente que conserta, a gente faz o que quer. E tu já notou? Mesmo se a gente errar, não tem ninguém para nos corrigir. Então discute isso. Eles faziam o que queriam no tempo. A qualquer hora do dia ou da noite não tinha ninguém para corrigir. E sabe o que é que isso gera? Quanto mais você repete fazendo aquilo constantemente, você fica acostumado com aquilo. Você fica habituado com aquilo. E o nosso maior problema é quando nós nos acostumamos com a prática espiritual. Quando a gente começa a se acostumar com a nossa prática de adoração. E aí a gente começa a perder a simplicidade do evangelho e da fé. E começamos a ficar técnicos naquilo. E aí hoje, para sermos motivados por alguma coisa, não é qualquer um que consegue. Não é qualquer louvor, não é qualquer pregador, não é qualquer cantor que vai fazer a gente dar glória. Por quê? Porque agora eu já não sou mais crente, eu sou técnico cristão. Eu agora já conheço tudo da fé. Meu Deus, aleluia! Isso que acontece aqui, que eu vejo o pessoal se alegrando, isso é para quem está chegando agora. Eu já sou maduro. Eu já conheço tudo do Evangelho, então esse negócio de se sensibilizar, isso não é mais para mim, isso é para quem está chegando agora. Eu já estou curado disso. Vire para quem está do seu lado, diga: você não é essa pessoa, né, irmão? Pergunte para quem está do seu lado. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Olha para mim aqui. Maravilha! E aí você sabe quais foram as consequências desse comportamento? Quando a gente começa a achar que está muito bom no que a gente faz, a gente começa a colocar Deus em segundo plano e dizer para ele: tu não precisa mais fazer nada desse que eu faço. Pode deixar que eu pregue sozinho, não preciso mais da ajuda do Espírito Santo, não. Meu Deus, Fique tranquilo, para cantar é fácil, eu tenho voz, eu tenho dom, eu conheço música, conheço notas musicais, não precisa vir não, deixa que eu canto sozinho. Sabe o que é isso? É quando nós entendemos que já estamos autossuficientes. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú. Acharam que estavam autossuficientes. E aí o que houve? Quando a gente se acha autossuficiente, a gente começa a querer fazer aquilo que só Deus pode fazer. Um olhou para o outro e disse: só tem uma coisa que a gente não faz aqui. Aí ele falou: o que é? Esse negócio do altar. meu Deus, aleluia! aleluia! Deus vivo, aleluia! A gente não consegue tocar fogo no altar do Senhor. É só Ele que faz. Por que é só Ele? Afinal de contas, nós estamos isso, nós somos sacerdotes. É só Ele que pode operar, porque Ele é Deus. Mas afinal de contas, nós somos quem? É a gente que manda aqui. Aí o olhou para o outro e disse: vou fazer o seguinte, quer ver? Vamos tocar fogo no altar. Aí o outro falou: nunca vi na história ninguém fazer isso. Até hoje eu não tenho registro nenhum de que algum sacerdote tocou fogo no altar. Ué, nós vamos ser os primeiros. Nós vamos tocar fogo e vamos ficar na história, porque igual a gente não tem. E o problema é quando mexe com ego. E o problema é quando
elogio entra pelo ouvido e para no coração. Quando alguém vira para você e diz: você é melhor do que elas, hein? Se você não está no grupo, o grupo para. Se você não vir, não tem ensaio. Se você não cantar, ninguém canta. O pior é quando isso entra pelo ouvido e aloja no coração. Foi o que aconteceu com os dois. Entrou no ouvido, alojou no coração. Aí a Bíblia diz que os dois pegaram o cesário e foram. Vira para quem está do seu lado e pergunta: você trouxe o teu cesário? Os dois pegaram o cesário e foram. E quando chegaram lá, diz a Bíblia que eles tocaram fogo. Tentaram tocar. A Bíblia diz que morreram fulminados naquele momento. E logo depois que os dois morreram, Deus se manifestou a Moisés e disse: diga ao teu irmão que a partir de hoje eu não quero mais ninguém entrando no santuário em todo o tempo. Então se subentende que antes era a casa de mãe Joana. Isso é uma uma expressão coloquial que a gente usa. Porque a Joana era uma mãe muito boa. Eu procurei até estudar sobre essa Joana. Era uma mãe boa que deixava todo mundo entrar na casa dela e fazer o que quisesse. É por isso que todo mundo diz casa de mãe Joana. Ela não proibia nada. Então era o que acontecia antes de Nadab e Abiú morrer. Eles faziam o que queriam no santuário. Só que Moisés disse para Arão, Deus disse a Moisés: diga a ele que a partir de hoje vai ter mudança aqui no santuário. Vira para quem está do seu lado e te prepara para a mudança que vai ter aqui. E aí ele diz: a partir de hoje eu não quero mais ninguém entrando e saindo em todo o tempo no santuário. Acompanha o texto. No santuário, em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Versículo 3 diz: com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado. Repita comigo: novilho. Novilho. Mais uma vez: novilho. Novilho aqui significa instrumento de sacrifício. Repita comigo, vá. Instrumento de sacrifício. Só que na prática ele não tem esse nome. Na prática ele tem outro nome: seguro de vida. Repita. Seguro de vida. Mais uma vez, vamos. Seguro de vida. Por que isso, pastor? Porque mesmo sendo sacerdote, é homem. E por ser homem, tem fraqueza. Por ser homem, ainda está contaminado pelo pecado da carne. Mesmo vestido do branco, com linho, com a toga, com tudo, com todos os adornos do sacerdote, a mente ainda não estava totalmente purificada. E o corpo ainda estava contaminado pelo pecado. Então é por isso que a partir daquele dia, foi intitulado a partir desse dia, que o sacerdote foi entrar, tinha que entrar com o cordeiro debaixo do braço. Por quê? Olha para mim aqui que você vai entender. Porque quando o sacerdote entrasse no templo, se ao entrar naquele dia pensou que não devia, falou que não devia e desejou que não devia, o juízo de Deus viria automático para fulminar ele. E quando o juízo viesse, ia encontrar debaixo dele o cordeiro. Então a ira de Deus iria aplacar sobre o animal. Se o sacerdote segurando o animal visse o animal debaixo do braço dele, dar o último suspiro, o que ele tinha que fazer? Largar o animal e correr para fora do templo. Vira para quem está do seu lado e diz: você trouxe o teu cordeiro? Pergunte. Pergunte, não vira para o lado e pergunte: você trouxe o teu cordeiro? Olha para mim aqui. Cordeiro é segurança. Cordeiro é convicção. Não podemos andar sem cordeiro. Sacerdote não anda sem cordeiro. O que eu estou querendo dizer é: eu não posso estar aqui sem ter convicção do que eu sou e do que Deus me fez ser. Eu não posso vir para cá por mim. Eu não posso vir para cá só para participar. Aleluia. Eu não posso vir para cá só para estar no grupo. Eu não posso vir para cá só para subir no púlpito. Eu tenho que vir com convicção de que estou salvo
debaixo do braço não anda com o que deveria andar. Há muita gente que anda com Bíblia debaixo do braço, mas ela está ausente do coração. Olha para mim, guarde isso. Quando eu falo de cordeiro, eu estou falando da convicção de que eu e você temos que ter. Principalmente nesta última hora. Mais do que um crente, mais do que um cantor, mais do que um líder, mais do que um pregador. Eu preciso entender que sou salvo. Aleluia. E que quando a trombeta tocar, eu não vou ficar aqui para contar história para ninguém. Que pode levantar a mão comigo e glorificar a Deus comigo. Acompanhe o texto mais um pouquinho. E diz assim: com isto Arão entrará no santuário com o novilho para expiação do pecado. Então você já entendeu que este novilho ou cordeiro, na realidade, ele é o seguro de vida. E diz, para expiação do pecado. E um carneiro para o holocausto. Repita comigo: carneiro. Carneiro. Mais uma vez: carneiro. Carneiro. O carneiro aqui é outro animal. Carneiro aqui não é seguro de vida. Carneiro aqui é instrumento de gratidão. Repita comigo: instrumento de gratidão. Olha para cá, irmãos, escute isso. A verdade é que o tempo passa. A gente está envolvido nas atividades até nos esquecemos de tudo que Deus tem feito. É verdade. Há momentos em que a gente só pensa em pedir e se esquece de agradecer o que já recebeu. Há coisas que a gente pede, o tempo passa e a gente se esquece de continuar pedindo. Deus nos dá e a gente nem nota. E daqui a pouco você já está pedindo outra coisa. E você já notou como nós somos pedintes? Se alguém parar perto de você e perguntar: você quer alguma coisa de Deus? Meu irmão, prepara o papel para escrever. Aí, mas se alguém perguntar: o que é que eu tenho para oferecer? Aí a pessoa vai guia. Porque nós sempre queremos mais do que temos para receber. E a nossa sede de receber de Deus é insaciável. O tempo vai passando e a gente só vai mudando os gostos, mas continua pedindo. Então, olha para mim. Aqui está falando de carneiro. É instrumento de gratidão. Pare um pouquinho agora. Pare um pouquinho agora e deixe de olhar para quem está do seu lado e olhe para você. Te lembra quem tu eras há uns anos passados? Te lembra de quem te chamavam lá na tua rua? Oh, Deus vivo, aleluia. Hoje tu está aqui, tem graça, tem unção, tem ferramentas espirituais de Deus. Deus te usa com tanta facilidade aqui. E muitas das vezes subimos num pedestal e falamos: eu sou bom nisso mesmo. Meu Deus. E a gente se esquece de onde o Senhor nos arrancou. Me arranca. A gente se esquece do que Ele fez outro dia conosco. Deus vivo. Porque enquanto estamos dependendo de alguma coisa, nós abrimos a nossa boca e prometemos tudo a Deus. Mas na maioria das vezes, depois que recebemos o que Deus nos dá, se esquecemos até dele. Olha para mim aqui. Guarde isso no teu coração. O que o Senhor está querendo hoje, para realizar algumas coisas que ainda não foram resolvidas na minha e na tua vida, é que nós paremos de pedir a Ele alguma coisa e aprendamos a agradecer o que Ele nos deu. E eu costumo dizer que Deus não dá nada para ninguém. Deus nunca deu, não dá e nunca dará nada para ninguém. O que Deus faz é trocar. Como assim, pastor? Não entendi. Olha para mim. Guarde isso para você agora. No princípio da tua fé, o Senhor te deu um anel de cobre. É uma figura para você gravar. E passando algum tempo, Ele veio a você, pegou o anel de cobre e te deu um anel de prata. E depois de um tempo, se dentro daquele tempo você desenvolver e melhorar, Ele toma o anel de prata e te dá um anel de ouro. O que Deus faz comigo e contigo, para mim e para você, é simplesmente substituir o que Ele já nos deu. Tu te lembra que tu tinhas vergonha até de falar? Hoje tu é convidada para pregar. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu te lembra de dificuldade que tu tinha para dobrar o joelho Sim, lá? para Não levava um minuto. Hoje tu dobra para te levantar, alguém tem que te puxar. Melhorou ou não melhorou? Era cobre, é prata e agora é ouro, daqui a pouco é diamante. O nosso maior problema é quando nós não valorizamos mais o que Deus nos deu. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos
tornamos incapacitados de receber o que Ele ainda tem para nos dar. Vou trazer luz melhor. Glória a Jesus, aleluia. A Bíblia diz que os pescadores pescaram a noite toda e estavam de manhã batendo rede. Jesus chega ali, já sabemos desse texto. Jesus chega ali, conversa, entra no barco de novo, vai para o alto do mar e manda ele jogar rede. Agora presta atenção. Eles passaram a noite toda pescando, não pegaram nada, mas quando chegou de manhã, eles estavam fazendo o quê? Limpando a rede. Quem limpa a rede está dizendo: eu não peguei hoje, mas vou pegar amanhã. Não pesquei hoje, mas amanhã é outro dia. Agora imagine se eles tivessem jogado a rede fora. E aí Jesus falava: vamos para o alto do mar, lançai a rede. Aí ele dizia: eu não peguei nada essa noite, fiquei com raiva e joguei a rede fora. Aí Jesus teria que mandar para o barco e voltar para a rede. Porque o milagre Jesus faz, mas Ele usa o que você tem. Aleluia. Se tu não tiveres a rede, o milagre não pode acontecer. Vira para quem está do seu lado e diga: onde está a tua rede? Esse é o problema. Nós queremos que Deus faça coisas novas, mas jogamos fora o que Ele fez lá atrás. E sem isso, nós estamos incapacitados de receber o que Ele tem a fazer. Quem entendeu isso? Aleluia! Acompanhe o texto mais um pouquinho. E diz assim: com isto Arão entrará no santuário, com novilho para expiação do pecado, um carneiro para o holocausto, e vestirá ele. Pronto, agora vai mexer na veste. Vira para quem está do seu lado e diga: vai mexer no guarda-vestido. Diga isso. Logo agora que você comprou roupa nova, né? E vai pular. O negócio agora é com a veste. Olha para mim aqui, escuta, isso é o que eu estou dizendo, é a Bíblia. Olha para mim, presta atenção. Depois de mudar a metodologia, a liturgia do templo, o Senhor está dizendo que agora, para entrar no santuário, tem algumas roupas, algumas peças. Então se subentende que Nadab e Abiú entravam no santuário de qualquer maneira. Aleluia. Se Deus está dando veste para entrar, sinal de que eles entravam do jeito que queria. Oh, meu Deus. Tem gente que chama Deus de espiritual, mas age como carnal. Tem gente que pede a Deus milagres espirituais, mas não muda a sua conduta carnal. Vira para quem está do seu lado e diz: não é o teu caso, né, irmão? Olha para mim aqui. Aí ele diz, olha o texto. Aí ele diz: pastor, disse que eu posso pregar até 1h da manhã. Quer vir? Meia dúzia só levantou o braço. Então não pode. Acompanha o texto comigo, diz: com isto Arão entrará no santuário. Eu vou pular. 4. Vestirá ele a túnica santa de linho. Repita: túnica. E terá cerolas de linho sobre a sua carne. Repita: cerolas. Exigir-se-á com cinto de linho. Repita: cinto de linho. Este cobrirá com uma mitra de linho. Repita: mitra de linho. Repita comigo: túnica. Cerola. Cinto. E mitra. Mais uma vez: túnica. Cerola. Cinto. E mitra. São as 4 peças que compõem a indumentária ou a vestimenta do sacerdote. Vocês estão falando de verso, eu tenho que pregar outra coisa. Então eu tenho que falar sobre as 4 lições que nós vamos aprender hoje em cada peça das vestes do sacerdote. O tema da mensagem é esse: 4 peças, 4 lições. Repita comigo, vamos. 4 peças, 4 lições. Tem gente que não está falando, vamos. 4 peças, 4 lições. Mais um pouquinho. 4 peças, 4 lições. Vem para quem está do seu lado, pergunta: você suporta ficar mais 1 hora ouvindo a palavra? Quem suporta ficar pelo menos mais 1 hora? Levante a mão, quem suporta. É porque agora que eu vou começar a pregar. Vamos lá. A primeira peça, pastor, como é esta aqui: vestirá ele a túnica santa de linho. Repita comigo: túnica. Santa. De linho. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 19. Aleluia. Evangelho de
João capítulo 19, vamos ver qual é a lição que a gente aprende da túnica. Evangelho de João, capítulo 19, diz assim: 19 e 23, diz: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes. Quantas partes? 4. Para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Meu Deus. Olha para mim aqui. Eu vou trazer luz a esse texto para vocês entenderem melhor. Olha para mim. Foi mais ou menos assim. Jesus, como sacerdote eterno, estava preso no Gólgota, lá na cruz. Aos pés da cruz haviam 4 soldados em cruz. Um aqui, outro ali, um aqui, outro aqui. As vestes de Jesus estavam no meio deles. E eles começaram a cortar, com a adaga, começaram a cortar as roupas, a cirola, a mitra, começaram a cortar. E cada um ficava com um pedaço. Analise isso, irmão, analise comigo. Cada um ficava com um pedaço, cada um com um pedaço. Eu imagino a conversa deles. Olha para mim. Eu consigo ir lá e entender isso. Olha para cá. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo assim: rapaz, que homem diferente. Rapaz, não vale nada. Aleluia. Dimas é outro. Mas esse homem aí, rapaz, ele não fez nada. Rapaz, eu bati tanto nele. Jesus me matou aqui, sabe? Porque eu olho para ele e vejo ele como um anjo. E Jesus se entregou. Aí um olha para o outro e diz: essas são as vestes dele. Aí eu falo para o outro: me dê um pedaço. Aí eles começaram a repartir, para se cumprir o que disse o profeta: e nas vestes deles lançaria sorte. Eles começaram a repartir as peças de roupa, e cada um ganhava um pedaço. Irmão, olha para mim. Eu vou lhe fazer uma pergunta agora. Por mais que você goste de alguém, se uma pessoa morrer e no enterro dessa pessoa alguém chegar com a roupa dessa pessoa e falar que é um pedaço, eu duvido que você vai aceitar, irmão. Lembrei de um obreiro agora que hoje é pastor, pregador, no princípio da fé, pastor Luiz. Eu me lembro que esse rapaz começou a pregar, me acompanhava muito, hoje já está pregando para ele, nem sei para onde está. Aí ele falou: pastor, eu preciso de um terno. Aí tinha uma irmã perto de mim, falou: filho, eu tenho um terno novo lá em casa. Ela é do meu filho, mas está novinho, não usou nenhuma vez. Aí ela: irmã, me dá. Tem. Aí ele foi lá, ele me contou depois isso. Ele foi lá, aí chegou lá, aí a irmã mandou ele entrar, ele olhou, chegou lá o terno, irmão, novinho, o menino não tinha usado. Só que ela não contou o que aconteceu. Aí eu já ri, mataram o menino. Mataram. Ele aceitou a Jesus, se converteu, passou pelas águas, e passando no lugar, uma emboscada, Jesus salvou a alma. Ele está na eternidade esperando eu e você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que o menino botou o terno, aí a mãe falou: mas ficou ótimo em você, meu filho. Virou assim, tudo perfeito. Aí a senhora comprou ele? Comprei, era do meu filho. Cadê ele? Morreu. Aí morreu. Ele se converteu, foi crivado de bala. Essa irmã é cabelo de fogo lá. Dirige na libertação, ela fala assim mesmo: foi crivado de bala, mas a alma dele está com o Senhor. Diga glória a Deus, irmão. Ele foi crivado de bala. Eu cheguei lá, o corpinho dele estava lá. Só olhei o corpo, porque a alma dele já estava com o Glória a Senhor. Deus. Ela falou. Aleluia. Aí quando ela estava falando isso, o menino já tinha tirado o paletó. Aí ele tirou e já botou assim, e já estava tirando, porque naquela época tinha um colete assim, já estava tirando o colete, arrancando o gravata. Aí ela falou: o que foi? Pode levar. Ela falou: olha. Aí ele começou a botar defeito. Aqui ficou assim um pouco. Aí ela virou: ué, mas não estava bom agora? Aí ela: não sei. E ele queria falar, aí ela não falou nada. Aí ele foi tirando uma peça.
acha que eu vou ter que mandar para o alfaiate? Filho, leva meu filho. Não quero não, irmão, eu fiquei com Deus. E ele foi sair da casa da irmã, sumiu. Ele me contou isso, meu pastor, quando ela falou que era do menino que morreu. Me deu um negócio assim, eu falei, não vou botar esse piada, não. Você tem que entender, irmão, com Jesus foi diferente. Vira para quem está do lado de cá. Com Jesus foi diferente. Aleluia. A morte de Cristo não produz morte, produz vida. Aleluia. Por que, pastor? Porque eles estão abaixados assim, repartindo as vestes, ensanguentadas, com sangue. O terno estava limpo. O menino não quis, imagina se tivesse com sangue. As vestes ensanguentadas. Cada um pega um pedaço. Eu imagino, é como se eu estivesse vendo. Pega aquele pedaço da veste, ele olha para o outro e diz: o que você vai fazer com o teu pedaço? Aí ele fala: eu vou guardar. Aí ele diz: mas vai guardar para quê? Esse pano sujo de sangue. Ele diz: não sei. Mas eu tenho que deixar comigo alguma lembrança desse homem. Eu vou levar isso para casa e quando os meus filhos me perguntarem que pano é esse, eu vou falar para eles: isso aqui é um pedaço da veste do maior sacerdote que eu conheci toda a minha vida. Levante a tua mão, levante a tua outra, glorifique a Deus. Porque não tem outra explicação para isso. Pegar roupa, pedaço de roupa, para quê? Por quê? Porque não é a roupa, é a atitude. Não é a roupa que fala, é a atitude de quem veste. Vira para quem está do seu lado e diga: não é a roupa, é o que você é. Diga. Olhe para mim. Eles estavam repartindo a veste até que chegou na hora de repartir a túnica. Olha para mim. Aí eles pegaram a túnica, alguém pegou a túnica e fez assim. Levantou. Quando levantou, falou: rapaz, que coisa linda. Aí um olhou para o outro e disse: olha, ela não é igual às outras peças de roupa, ela não tem renda, não tem costura. Sabe aquela vocês conhecem mais do que a gente? Aquelas roupas que são feitas inteiriça, que você não vê costura, é assim que a túnica era feita. Então um olhou para o outro e disse assim: peraí, isso aqui vale muito dinheiro. Ela não tem renda, não tem costura. Isso aqui é coisa rara. É coisa rara isso aqui. E o que é que a gente fazer? Vamos picar? Não, não vamos picar não. Vamos lançar sorte para ver de quem será. Acompanhe o texto comigo. E diz: versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Olha para mim aqui. Guarde isso que eu vou te dizer. Eu entendo que eles não rasgaram a túnica, porque a túnica era a peça principal. Repita comigo: peça principal. Era a peça que tinha mais valor ali. Se você ler o texto, até o texto faz menção, e no final acaba com o ponto final e inicia: a túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Qual é a primeira lição que nós aprendemos com a veste do sacerdote? Olha para cá. Para mantermos as nossas vestes limpas e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça, uma coisa que nós não podemos deixar o inimigo fazer é rasgar a nossa túnica. Aleluia. Túnica aqui está falando de intimidade com Deus. Túnica aqui está falando de vida com Deus. Túnica aqui está falando de sonhos e desejos. Eu não posso de maneira nenhuma permitir que o inimigo ou qualquer coisa rasgue a minha túnica, porque no momento que rasga a minha túnica, fica mais difícil de costurar, porque ela não tem renda. E o que o diabo quer fazer hoje é procurar uma brecha. O diabo não entra se não houver brecha. Falando de túnica, está falando de segurança, daquilo que está selado e guardado. Se vocês estiverem unidas, não só no grupo, mas no mesmo propósito, não tem cão que ataque esta igreja. Porém, só entra na brecha. Levante a mão.
bonito, não adianta estar com a feição bonita, não adianta estar com o cabelo bonito, não adianta estar bem arrumado. O problema todo é a túnica, é a intimidade. A verdade é que nós nos preocupamos tanto com a aparência. O tempo vai passando e a gente não se conforma com o que a gente vê no espelho. A gente olha para o espelho e diz, poxa, isso não era assim. Meu Deus! Ah, meu Deus, se eu tivesse um pouco de dinheiro, eu ia arrancar um pedaço daqui, ia botar ali, ia amarrar esse lado de cá, esticar um pouco. A gente não se conforma com o passado dele. Mas o interessante é que quando a gente é mais novo, a gente não valoriza isso. A gente só começa a valorizar quando o tempo nos apanha. Aí a gente olha assim e fala, realmente, eu não sou mais aquilo. Aí você olha e vê que alguma coisa saiu do eixo, fecho de bola correu. A foto há 10 anos passados é uma coisa, você olha agora e fala, poxa, eu não tinha esse negócio aqui. E aí você começa a achar que tem protuberância e tem outras coisas que não tinham ali. Aí olha para cá. Aí a gente começa a dar um jeitinho. Aqueles que podem amarra, estica, bota uma roupa que melhora. Tem roupa que esconde, né? É verdade. Eu vejo a luta em casa. As duas lá, mãe e filha, eu vejo a luta. E tem uma roupa que coloca, que junta tudo, e você olhando assim, está tudo ali para quando tirar. Ninguém foge. São dois grandes aferidores. Há dois grandes aferidores de medidas. O primeiro é o fogo. O fogo expurga. É por isso que o Orive só trabalha com fogo. Porque o Orive odeia sujeira. Vira para a sala do nosso Deus também não gosta. É por isso que ele gosta de fogo. Porque onde tem fogo, a sujeira morre. Levanta o nome e glorifica a Deus. O primeiro grande aferidor é o fogo. E o segundo é o tempo. Nada melhor do que o tempo para mostrar quem é quem. Porque a gente chega hoje aqui e diz, ó pastor, para deixar, estou aqui para ajudar, cheguei agora, pode contar com tudo, pode contar comigo para tudo. Isso é no princípio. Aí com o passar do tempo tu começa a conhecer. Aí você começa a conhecer quem é quem. Já dizia o sábio Salomão, queres conhecer quem está contigo? Convida ele para comer 1 quilo de sal contigo. Quem é que come 1 quilo de sal contigo? Pelo menos 2 anos, no mínimo. De 2 a 5 anos para comer 1 quilo de sal. Você vai aguentar dar uma colherada de uma vez só? Tem que ser na pitada. Já pensou eu olhando para você todo dia dando uma pitada de sal? Vai chegar um dia que você vai se revelar. Você vai olhar para mim e vai dizer, eu não aguento mais olhar para tua cara. Não foi à toa que Salomão disse, chame ele para comer 1 quilo de sal. Porque a princípio todo mundo é bom, todo mundo é bonitinho, todo mundo quer ajudar. Querida, conta comigo do início. Mas o tempo vai passando, aí pisa no carro daqui, pisa dali, aí você vê o outro lado dela. Meu Deus, aleluia! Vira para quem está do seu lado e diga assim, você é o que eu conheço ou tem alguma coisa que eu não sei? Pergunte aí, vira para o lado. Você é o que eu conheço ou tem alguma coisa que eu ainda não sei? Nós estamos vivendo, nós não sabemos quem é quem. Antigamente era fácil, eu olhava para alguém, a pessoa franzia a testa, dizia assim, mostrava que ele gostou de mim. E isso é uma natureza carnal. Você fez careta para mim, eu faço para você também, automaticamente. Experimenta fazer com alguém, para ver se a pessoa não consegue. Isso é automático. Não é a maldade. É o que vem. Você fez cara feia, a pessoa não. Cara feia. Por que está me olhando assim? Faça cara feia.
Olha para mim. Só que hoje é diferente. As pessoas conseguem olhar. As pessoas conseguem olhar para você rindo. Aleluia! Mas no coração dizendo: sou infeliz. Eu quero acabar com o teu ministério, sou infeliz. Eu quero que você parar no meio do caminho. Vira para quem está do seu lado e fala: você não é assim não, né, irmão? Pergunta, levanta a mão comigo. Abre a tua boca e glorifica a Deus. Difícil. A gente não pode saber, não sei que Deus revela. Tem que pedir a Deus para dar discernimento. Que a pessoa está te abraçando. Oh, meu amor, vai no coração, isso aí. Você vai morrer amanhã, não vou tomar teu lugar. Era você que tinha que estar aqui, não é eu que tinha que estar no teu lugar. Levanta a tua mão comigo, abre a tua boca e glorifica a Deus pela palavra revelada. Então guarde isso. O crente, o que Deus está dando? Eu vou continuar aqui. Olha para mim. O crente, quando permite que a túnica dele se rasgue, ele já começa a mudar o comportamento. Antes era tão espiritual, tão sensível. E agora já não é mais a mesma coisa. Quando você vê uma pessoa que sempre foi assim, é uma coisa. Agora, quando você vê alguém que era uma coisa e hoje não é mais, é sinal de que alguma coisa aconteceu. Há pessoas que não conseguem mais ter a mesma sensibilidade. Imagine se Deus mudasse com o passar do tempo. Imagine se Deus mudasse a postura dele com relação a mim e a você com o passar do tempo. Deus virasse assim e dissesse: eu cansei de abençoar, agora não vou fazer mais nada. Cansei de olhar para você, agora eu vou olhar para outro. Você não pode mais nada. A Bíblia diz que o nosso Deus é fiel por excelência. A Bíblia diz: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Levanta a tua mão e glorifica Ele por isso. Ainda bem que Deus não nos julga pelas nossas obras. Porque se Ele fosse avaliar pelo que fazemos a Ele, nós não estaríamos hoje aqui. Por mais que queiramos fazer o melhor, ainda presos nessa natureza pecaminosa, que o nosso maior inimigo é contra eles, que nós lutamos todos os dias. E Deus, sabedor disso, Deus sabendo dessa realidade, Ele diz que é uma misericórdia dele para mim e para a tua vida. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada manhã. Quem pode dizer glória a Deus? Então você aprendeu que a primeira lição é a túnica. Não adianta estar com a túnica bonita, porém rasgada. E como eu disse, nos preocupamos com a aparência, com o rosto, com o cabelo. Você já notou que ninguém gosta de repetir nada?